Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Autenticidade. Eu sou a Andreia Rato. Hoje temos mais uma convidada, Leia Oliver. Muito bem-vinda, obrigada por teres aceito Obrigada. este meu convite. Bem-vinda a este meu espaço de partilha de autenticidade. Leia, para que te possam conhecer, para quem não te conhece, quem é a Leia, o que é que ela faz, como é que ela vive a sua autenticidade, como é que ela conquistou a sua autenticidade. Muito bem. Obrigada, primeiro. Quero te agradecer pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui e de poder falar, né? Então, assim, o teu canal, ele traz pessoas e esse tema, ele é incrível. Quando você falou que era para falar de autenticidade, eu vi que todos os convidados falaram ali da sua autenticidade, eu achei isso incrível, porque é um canal, uma oportunidade que nós temos de trazer a nossa voz sobre esse assunto, porque nem sempre a gente consegue falar desse assunto em todas as nossas redes sociais. Então, parabéns pelo teu trabalho, pela Obrigada. iniciativa, tá? E muito obrigada mesmo pelo convite. Bora lá, quem é Leia, né? Quem é a Leia Oliver? Então, eu sou formadora hoje aqui em Portugal. Eu saí do Brasil já faz 5 anos. E quando eu cheguei aqui em Portugal, eu percebi que a minha vida precisava de ir para outro nível. Vamos pensar assim. Só que eu estava num lugar diferente, num país diferente, cultura diferente, porque mesmo quando a gente pensa que é a mesma língua, é muito diferente. É muito diferente. E eu me vi num grande desafio, que foi voltar a estudar. Então, eu no Brasil formada em ótica, tinha minha profissão, voltei, cheguei aqui, comecei a estudar, fui estudar turismo, depois entrei para o desenvolvimento humano, fiz várias formações na área de desenvolvimento humano e hoje estou tirando uma licenciatura na área de marketing. Então, fiz os cursos daqui para me tornar formadora e criei uma metodologia na área de empreendedorismo. E aí, essa metodologia, eu ajudo as mulheres a ligarem os pontos no empreendedorismo. Por quê? Oh, Porque, para mim, quando eu comecei lá atrás, quando eu abri minha primeira loja com 24 anos, também, quando eu cheguei aqui em Portugal, para começar do nada o meu negócio, a coisa mais difícil era entender qual a primeira coisa a fazer. Quais são os pontos disso que eu quero construir que estão soltos e que eu preciso ligar. E então tinha uma grande confusão na minha mente sobre isso. Eu quero fazer, mas não sei como fazer. E eu precisei, Andréia, criar um processo para mim. Eu precisei criar um processo meu de ligando esses pontos, fazendo essa caminhada, sabe, construindo a minha jornada. Quando eu uhum. consegui montar o meu primeiro roteiro de viagem, formado em turismo, eu falei, uau, foi só montar tudo aquilo, foi aprender a vender, aprender o posicionamento, aprender a colocar as pessoas ali dentro, fazer. Quando eu consegui aquilo, para mim foi uma grande vitória. Depois eu não parei mais. Aí foi outros programas que eu fui criando nessa área. Além disso, eu vim para o Instagram, na altura era só o Facebook. E Uhum. aí eu vim para o Instagram, e no Instagram eu comecei a trazer conteúdo e foi quando eu me tornei formadora e eu precisei ligar de novo os pontos de me tornar uma formadora em Portugal, né? Brasileira, né? Assim, estudei no Brasil, estudei aqui, mas tinha, assim, conhecimento, vamos dizer, eu achava que eu tinha pouco conhecimento para ser formadora aqui. E então eu tive que ligar esses pontos e a busca do conhecimento que eu precisava, né? Buscar essas licenças que hoje eu tenho para poder formar outras pessoas, montar o meu negócio no digital, ligar cada pontinho do digital para encontrar, para ter Uhum. resultado, que quem está no digital sabe que não é fácil, né? O começo ter os Uhum. resultados. E hoje é isso que eu faço. Então, eu ajudo as pessoas a ligarem os pontos através de um curso de empreendedorismo chamado CPD, que é a metodologia que eu criei. E, além disso, quando as pessoas perguntam, posso falar da mentoria, que eu não falo nas redes Claro que sociais? sim, claro que sim, Posso? claro que sim. Eu tenho buscado falar dessa mentoria porque não é um produto que eu coloco no Instagram, tá? E essa mentoria, o que que eu faço? Também é ligar pontos, mas eu pego a mulher, aquilo que ela conhece, a experiência que ela teve em cursos que ela já fez na área de desenvolvimento humano, a experiência da vida dela. E aí eu pego essa mulher, Andréia, e eu organizo o conhecimento dela dentro de um produto. Então eu crio, assim como eu criei a minha metodologia,
CPD, ligando os pontos. Eu pego essa mulher que tem um monte de conhecimento e junto com ela eu organizo uma metodologia própria, uma metodologia dela. Igual tipo quando você fez coach, você fez uma metodologia do coach. Né? Essa metodologia alguém criou para transformar a vida nossa. Né? O coach é maravilhoso. PNL também é uma metodologia que alguém criou. E todas nós temos dentro de nós a capacidade de criar uma metodologia para transformar a vida de outra pessoa. Então, é isso que eu faço. Eu levanto mulheres líderes, eu transformo mulheres simples em mulheres de destaque, através de uma metodologia própria. Eu faço isso na minha mentoria. A autenticidade também é isso, não é? É tu conseguires transpor cá para fora, para o mundo, a tua autenticidade, a tua verdade, em forma de ajuda para ajudar a outras pessoas a serem transformadas. Sim. Quais são para ti os principais pontos na tua autenticidade, na tua verdade, enquanto mulher, enquanto Leia Oliver? O que é para ti a autenticidade? Andréia, eu gosto muito de falar desse assunto. Na verdade, eu falo muito pouco, mas eu tive a oportunidade recentemente de passar por um processo engraçado, de muita confusão interna, e que me virou esse gatilho da minha autenticidade. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar para responder essa pergunta é: hoje nós encontramos muitas pessoas doentes, né? Homens e mulheres doentes psicologicamente. E o que eu fui percebendo ao longo do meu trabalho com pessoas? Que o que estava adoecendo as pessoas, cada vez mais, é a distância que as pessoas vão se tornando delas mesmas. Por causa da exigência do tal posicionamento de marca, e olha que eu sou formada em marketing, por causa da exigência do digital, por causa da cobrança daquilo que você precisa parecer ser. Então, não dá para fugir disso. O mundo está nos puxando para essa ideia de que nós somos uma marca, porque nós realmente somos uma marca. Mas o que faz confusão, e o que fez confusão na cabeça de muitas pessoas, é que para ser uma marca, eu tenho que ser parecido com aquele ou com aquela, porque aquele ou aquela já fez sucesso. Então, eu tenho que me posicionar como marca, e me posicionar como marca é fazer alguns moldes na minha vida. E aí, no meu trabalho, fui percebendo, fui encontrando pessoas doentes mesmo, por elas se afastarem de quem são. E aí, mais uma coisa, eu fui falando sobre autenticidade e tentando entender, e com algumas pessoas, né? E eu fui percebendo que, hoje em dia, as pessoas precisam estudar para ser autêntico. Não faz sentido na minha cabeça. A gente precisa ler livros, a gente precisa buscar, às vezes, uma série de conteúdos para sermos nós mesmos. Quanto que, na minha mente, isso tinha que ser tão simples e natural. Tinha que ser tão simples e tão aceitável ser eu mesma. E no início, quando eu comecei a palestrar, eu tive esse choque, porque eu convivi com pessoas que têm essa mentalidade assim, e tá tudo lindo, maravilhoso, né, desse posicionamento mais arrojado. E aí eu me sentia, Andréia, muito simples. Eu ficava assim, gente, eu não vou conseguir lidar com isso, porque eu sou muito simples. E assim, cara, eu sou a moça que nasceu na roça e que tomava leite sentada na cerca onde estavam as vacas. Meu avô ia lá, pegava o leite, me trazia o leite. Com 17 anos de idade, eu saí da minha cidade, do meu pequeno lugar, e eu fui estudar sozinha na cidade grande, fui para São Paulo. Lá estudei, me formei, coloquei meu primeiro negócio, me casei, construí minha família. Não tinha essa coisa de digital, tinha essa coisa de aparecer, não é? Então, meu trabalho foi um trabalho muito bom durante muito tempo. Depois, quando eu fiz 40 anos, parece que o mundo virou de perna pro ar para mim. Porque eu encontrei o Instagram e descobri que tinha Instagram, né? E que agora todo aquele trabalho que eu tinha que passar por algo refinado. E aí, nesse momento, eu comecei a me perder um pouco de mim.
que é o que eu vejo que acontece hoje com muitas pessoas. E voltar a ser eu. Eu precisei dizer não para algumas coisas que estavam me impressionando aqui fora. Eu precisei ser fiel, voltar, ser fiel a quem eu sou. Crescer na profissão, me tornar autoridade, levar transformação para a vida das pessoas, não passa por eu deixar de ser quem eu sou. E eu percebi, eu posso contar uma história? Claro que sim, pode. Eu percebi recentemente isso mais forte, porque eu fui em um treinamento, fui para ouvir mesmo de desenvolvimento humano, alguém que está na carreira há menos tempo do que eu, e que ela tem menos, vamos dizer assim, ela tem menos tempo na jornada, ela começou recentemente, e eu fui no treinamento honrar essa pessoa porque ela me convidou, e eu fui honrá-la. E eu cheguei lá e, cara, eu me deleitei em tudo que ela ensinou, né? E eu fui lá para aprender, né? Fui com a minha família, eu fui lá para aprender com ela. E me comportei como aluna mesmo. Mas aquilo é de mim, eu amo isso, eu gosto de aprender com as pessoas. E então tivemos um momento ali de cura, tive a oportunidade, né? E eu sou muito assim, quem me conhece, eu fui muito vulnerável. E eu recebi ajuda dela, das pessoas, pude abraçar, pude receber abraço, foi incrível, não é? Foi incrível. E depois que nós saímos daquele lugar, eu recebi 3 contatos, né? E desses 3 contatos, 2 pessoas me perguntaram: Leia, eu queria que você me mentorasse. Então nós tivemos uma entrevista e eu comecei a mentorar as pessoas. E quando eu fui ver aquelas pessoas, tanto uma pessoa quanto a outra, aquelas pessoas já tinham andado numa jornada muito maior do que a minha jornada, né? Inclusive, uma dessas mulheres tem mais de 100 mil seguidores, é uma empresária com mais de 5 empresas. E ela disse, eu perguntei depois, que eu não a conhecia, e eu perguntei, o que te fez me chamar para ser sua mentora? Né? Uma mulher que já andou muito mais que eu. Você tem muito. Ela pode falar, cara, eu tenho muito mais que ela. E ela disse para mim, foi a forma como eu vi sinceridade em você. E eu já te conhecia, eu já te vi fazendo isso, já falou. E a forma como você estava ali entregue, ela falou, ela tem fé, e ela perguntou isso pro Deus que ela crê. Ela me contou, ela foi à casa de banho, e ela falou, Deus, o que é que eu preciso? E aí ela voltou, conversou, não foi no dia, foi dias depois. Ela me marcou comigo e fechamos aí essa jornada de uma mentoria de 6 meses. Então, isso me deixou muito mais forte naquilo que eu tenho construído aqui dentro de mim, que é seja você. E é simples. Quando você volta para você, quando você decide ser fiel a você, você não vai precisar de grandes estudos. Você não vai precisar olhar para dentro de você, aprender a fazer essa jornada e ser fiel. E tirar um pouco do nosso ego. Porque às vezes ser autêntico, porque que algumas pessoas incomodam e sentem essa confusão, porque às vezes ser autêntico vai contra algumas coisas que você está buscando porque você acha que você vai perder. E na verdade não é. Você só vai ganhar sendo você. Porque esse é o diferencial. O diferencial nesse mundo de hoje é ser você mesma. Falei demais. Não. Eu queria pegar aí em alguns pontos que tu referenciaste para enfatizar ainda mais a nossa mensagem. Quando tu falaste logo no início em que as pessoas olham muito para as redes sociais e acabam por serem inundadas com muita informação, é importante que hoje em dia as pessoas olham muito para a rede social e esquecem-se de que a linha funciona com ser, primeiro tens que ser, depois fazer para ter, não é? E as pessoas invertem muito isto e acham que quando olham para a rede social de outra pessoa tentam-se equiparar, querem fazer muito a comparação, caem nesse erro e acabam por se prejudicar a elas próprias, porque acham que o outro tem uma vida maravilhosa, tem um carro de sonho, tem uma profissão
deslumbrante, têm uma relação amorosa como não há igual, têm muito, têm. Só que se esquecem deste detalhe, que é, tu para teres isso tudo, tu tens que ser isso. Tens que ser amor, tens que ser empatia, tens que ser profissionalismo, tens que ser persistência, tens que ser... Mas tu tens que ser contigo própria primeiro. E só depois é que podes ser para os outros para conseguires transparecer isso. E esta linha que se vê muito e que as pessoas caem no erro de olhar para as redes sociais com este princípio de se aqueles têm, eu também quero ter, ou porque é que eu não tenho quando aquela pessoa tem? E vimos este exemplo que tu deste agora, não é? Tu fizeste um percurso e foste acompanhada por alguém que tinha um caminho menor do que o teu. Mas se nós estivermos sempre nesta perspectiva de sermos alunos constantemente na nossa vida, nós aprendemos tanto com quem nos pode ensinar, porque todos nós temos lições importantes a entregar. Todos nós temos histórias bonitas para contar, porque a nossa história pode ser parecida com a história do outro. E nós já fizemos um caminho, não é? E então, ao contar a nossa história, ao falar daquilo que nós sabemos, daquilo que nós conhecemos, ao falarmos da nossa verdade, nós conseguimos mostrar ao outro que o caminho que ele acha que é deste tamanho, grande, pode ser encurtado. Porque nós já fizemos esse caminho e nós já desbravámos aquele campo e nós conseguimos direcionar. E então, quando nós vamos a essas mentorias aprender com outras pessoas que podem ou não saber mais do que nós, não é isso que é importante. O importante é o que nós retiramos para nós próprios. E depois há outro tema muito importante que tu referiste aí, que é tu aprenderes a dizer não. É tão importante nós sabermos dizer não. E é tão difícil ao mesmo tempo. Porquê? Porque nós temos sempre a necessidade de ser aceite, de fazer parte, de sentirmos-nos merecedores, sentirmos amados. E achamos nós, ainda numa fase muito embrionária do nosso autoconhecimento, que se eu disser não numa circunstância familiar, numa circunstância de trabalho, que isso me vai prejudicar e que me vai afastar. E é simplesmente o contrário. É nós começarmos a dizer não, porque nós estamos a ser fiéis a nós próprios, porque nós estamos a crescer com aquilo que vamos aprendendo e cada vez mais, ao nos definirmos como pessoa, eu como Andreia, tu como Leia, as pessoas vão aceitar-nos como nós somos e não vão estranhar aquele não. Não é um não porque é uma birra ou porque é um amu. Não, é um não porque é um não genuíno, porque primeiro estou eu e depois estão os outros. E só quando eu me posiciono, eu costumo falar num pódio, não é? O pódio tem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. E quando eu me posiciono naquele pódio, no primeiro, segundo e terceiro lugar, eu estou-me a valorizar, eu estou-me a dar importância a mim para depois eu conseguir entregar aos outros. E isso é tão importante, as pessoas terem esta consciência. E não é só ter a consciência, é depois pôr em prática a ação. Sim. E mexer com a autenticidade, Andreia, é muito especial. Acho que a gente está vivendo nesse tempo. Por isso que eu gostei tanto quando eu vi o título. Falei, sério, tem alguma coisa acontecendo nesse mundo, né? Porque nós começamos a mexer muito nisso. Muitas pessoas a falar sobre esse assunto, né? Uhum. E o que eu percebo que fere muitas pessoas, e a gente está falando das redes sociais, é que, às vezes, e a gente foge da nossa autenticidade, quando a gente começa a buscar a felicidade naquilo que está por vir, né? E é por isso que a gente perde a linha de sermos autênticos. É um dos motivos, é você começar a buscar a felicidade naquilo que você ainda não tem. Então, assim, Leia, tem algum segredo, né, da autenticidade para você? Vou dizer o que é para mim, né? O que foi para mim foi buscar estar feliz com o que eu já tenho, porque a gente vive num mundo onde todo mundo quer ter muito mais e não tem nenhum problema em ter muito mais. Só que para muitas pessoas isso traz a síndrome do pensamento acelerado e para outros a distorção da autenticidade, porque eu preciso parecer ser,
E é isso que muitos colocam lá dentro. Eu preciso parecer ser boa. Eu preciso parecer ter coisas. Porque se eu estou nesse patamar, as pessoas vão me aceitar e elas vão começar, então, a vir a mim e vou conseguir com isso vender, eu vou conseguir isso me vender mais, porque eu pareço ser muito. Uhum. E, mais uma vez, não é? A Verdade. gente perde essa linha. E o caminho para perder muito fácil é não encontrarmos felicidade naquilo que somos e naquilo que temos. Então, se nós não estamos felizes com quem somos, e eu não estou falando isso em você ser estagnado, em você não buscar suas formações, em você não buscar crescer, não é? Buscar falar melhor. Ó, por exemplo, para mim foi um exercício falar melhor. Eu não precisei deixar de ser eu para falar melhor. Por quê? Embora eu tenha estudado, embora eu tenha saído da minha cidade, da minha rocinha muito cedo, embora eu tenha passado por tudo isso, as minhas raízes elas são muito fortes. Uhum. Eu falo muito parecido com os meus pais, com os meus avós. Então, quando eu vou para um palco, que eu vou palestrar, eu já falo. Acho que você já viu. Eu não sei se você estava numa palestra que eu falei, gente, se eu falar errado, é porque eu aprendi assim, né? E eu brinco, é porque eu aprendi assim. Então, assim, de vez em quando, eu ainda falo errado, entendeu? Porque foram muitos anos falando igual meu pai e a minha mãe para me conectar com eles, Uhum. entende? E eu já fiz essa brincadeira uma vez, aí no final, uma pessoa baiana, né, que eu sou baiana, e uma pessoa disse assim: "Oh, mas eu fiquei esperando ver você falar errado, mas você não falou errado." Eu falei: "Não, eu só previno no caso de eu falar alguma coisa, então, se alguém vai criticar, já fala, gente, tem raiz. Exato. Isso vem de uma raiz profunda." E só que ser autêntico, falando mais um pouquinho de autenticidade, Andréia, é libertador. Uhum. Quando você aceita, você aceita. Tem uma piada que a gente fala assim: aceita que dói menos. É verdade. E é verdade. Aceita que dói menos, né? Então, para mim, né, para eu aceitar essa baiana, esse jeito que eu tenho, sabe? Às vezes muito calmo e às vezes muito expansivo também, às vezes, né? Que sou assim, sou muito tranquila, sou calma. As pessoas falam isso, eu não me acho assim, mas as pessoas falam: "Ai, você é tão tranquila, você é tão carinhosa, você é tão..." As pessoas falam isso, eu falo, nossa, será que eu sou assim? Porque às vezes eu também sou uma pessoa que espana o parafuso muito rápido, né? Então, se acontece alguma coisa, espana o parafuso muito rápido. E às vezes esconder isso de que você é assim, porque você tem que ser, para mim, empreender, ter um negócio fora e gerir pessoas, foi muito complicado. Então, Hum. assim, chega, galera, hoje quem trabalha comigo, quem convive comigo, sabe já como eu sou. Então, assim, às vezes eu vou querer espanar esse parafuso. Então, eu vou precisar de tempo para poder respirar. E aí desce Claro. a baiana, começa a falar nordestino, que ninguém segura. Assim, nossa, começou a falar baiano, tô nervosa. E tá tudo bem eu ser essa pessoa também calma, mas também errar, porque às vezes fico nervosa, Uhum. porque às vezes fico brava, porque às vezes. E aí, fazer esse equilíbrio me fez entender muito sobre a autenticidade. Ninguém é bom 100%. Ninguém é mal 100%. Uhum. Ninguém acerta o tempo todo e ninguém erra o tempo todo. Verdade. Então, tá tudo bem. A autenticidade passa por esse equilíbrio que eu encontro em quem eu sou e em quem eu estou me tornando com o meu crescimento, né? Eu vou me tornando uma pessoa melhor com o meu crescimento. Não perder a minha autenticidade é não perder a minha essência. É não deixar de ser quem eu sou lá no meu coração. Então, lá dentro, né? Toda aquela coisa que papai e mamãe trabalhou para poder construir em mim, né? Aquela pessoa honesta, aquela pessoa trabalhadeira, aquela pessoa que fala sempre a verdade, doa quem doer. Uhum. Então, toda aquela essência que está lá dentro, né? Então, é evoluir sem perder a pessoa que está dentro de mim. Até porque se eu perder essa pessoa, eu vou começar a ser um poço de dores, né? Perder a essência é começar a colecionar muitas dores. E aí o que você vê? Mulheres doentes, homens doentes, empresários feridos e doentes. Como?
não só aqui na mente, mas também no corpo. Porque o corpo começa a somatizar essa falta de verdade. equilíbrio nosso. É Então, verdade. a autenticidade, ela é, É como é que eu vou dizer? É um ponto muito importante na nossa vida para a gente entender e manter esse equilíbrio, manter a nossa saúde psicológica, manter a nossa saúde física, emocional, tudo. funcional, Tudo. exatamente. Há muito mais para falar sobre a autenticidade e podíamos estar aqui horas e horas. Se puderes, e claro que podes, mas onde é que as pessoas te podem encontrar? Quais são as tuas redes? Existe alguma página onde as pessoas te possam encontrar para trabalhar contigo esta autenticidade? Até porque tu trabalhas aqui uma área muito importante, que é cada vez mais nós estamos no mundo digital e, portanto, as pessoas precisam de sentir esta proximidade, não desvirtualizando a sua autenticidade. Onde é que elas te podem encontrar, Leia? No Instagram, né? Leia Oliver, _ ou _, como fala aqui em Portugal, _ CPD. Então, Leia Oliver, _ CPD. E aí eu também tenho o site, né, da minha empresa, leiaoliver.com, também estou lá. Tenho leiaoliver.com Ativa-se, que é um dos meus trabalhos que eu estou fazendo agora em novembro. E Facebook também. Eu tenho o Facebook Leia Oliver, _ CPD, e tenho o Facebook pessoal, Leia Oliver. Então, tem o LinkedIn também, Leia Oliver lá no LinkedIn. Leia Oliver CPD lá no LinkedIn também, porque eu trabalho com empresas também. Boa. Acho que falei tudo? Sim. Tem o YouTube. Também tem o YouTube. Leia Oliver no YouTube também. É só Leia Oliver e chegam no mundo digital, encontram-te em qualquer canal. Alguma mentoria, algum programa, alguma palestra que estejas a fazer para breve, que queiras aqui partilhar connosco para te procurarmos? Sim. Eu vou fazer em novembro, agora de 2023, caso as pessoas estão assistindo e estão aqui dentro do ano, né? 2023, daqui 2 meses. Eu vou fazer um evento na minha cidade chamado Ativa-se. Foi uma decisão que eu tomei, foi alguns nãos que eu precisei dizer para poder realizar isso. Então eu criei um programa na minha cidade de Setúbal, um evento que nunca teve aqui antes, né? Um evento para poder unir empreendedores e empresários da minha região com pessoas de outros países e de outros cantos de Portugal. Então, somos mais de 5 nações que já estão inscritas no nosso evento. Pessoas de vários lugares de Portugal, vem pessoas de Lisboa, vem pessoa do Porto, vem vários, Algarve, vem pessoas de vários lugares para estar com a gente nesse dia. E o objetivo é fazer essa conexão do empreendedor que está aqui lutando para fazer o negócio dele crescer, às vezes até nas redes sociais. E aí o que a gente faz? O que eu vou fazer? Eu vou trazer pessoas para que eles se conectem, para que eles se conheçam, para que eles façam esse movimento que nós precisamos. Então, como nunca teve aqui, eu tomei a decisão de criar esse evento, mas sair de Lisboa, do Porto, de grandes lugares, porque o meu real interesse é investir na zona onde eu moro, porque eu aprendi isso alguns anos atrás, que quando você investe, né, na tua cidade, no teu bairro, você está investindo no teu negócio, você está investindo na tua família. E eu, com essa consciência, criei, então, o Ativa-se Empreendedor, que acontece aqui em Setúbal, dia 18 de novembro. Sublinhar bem, Setúbal, 18 de novembro. Apareçam, eu acho que vai valer a pena, muito a pena, até porque é muito mais. Nós vamos com expectativas de algo e recebemos sempre muito mais do que aquilo que esperávamos receber. Leia, muito obrigada mais uma vez por ter estado presente neste meu cantinho de partilha de autenticidade. Vemo-nos muito em breve, aliás, mais que não seja dia 18 de novembro, lá estarei para te honrar, para te acompanhar nesta jornada bonita, para aprender contigo e para também entregar um pouco de mim e espalhar-vos a nossa mensagem, que é tão importante. Falar de autenticidade é mesmo isto, é nós falarmos de coração das nossas verdades, para que quem nos ouve
possa sentir que a sua verdade também precisa de ser resgatada do seu interior. Muito obrigada. Obrigada, Beijinho. muito obrigada. E até breve. Até breve.